Podemos? Podemos. Então, bom dia a todos e todas. Hoje, dia 27/9/2025, estamos aqui todos e todas reunidos para esse evento do Instituto de Espiritualidade e Saúde. Lembrando que a missão do Instituto de Espiritualidade e Saúde é potencializar a energia vital, explorando a relação entre a espiritualidade e saúde e ajudando a vida a florescer e frutificar. Esse evento de hoje nós chamamos de Socializando Pesquisas em Espiritualidade e Saúde. Nós teremos aí um convidado muito especial, né, que vai trazer o tema abordagem teológica frente ao sofrimento espiritual e sua contribuição no acolhimento de pessoas em finitude da vida. Então, nesse momento, depois dessas boas-vindas, a gente tem pessoas de variadas localidades também, que depois a professora Mari vai comentar, né? Eu vou apresentar então a professora Mari, que vai conduzir o evento hoje. A professora Mari Ruth Gomes Esperandil é psicóloga, doutora em teologia, bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq nível 1D, pesquisadora no campo de espiritualidade e saúde desde 2009, realizou estágio de pós-doutorado em psicologia da religião em 2013 na Universidade Indiana University South Bend, nos Estados Unidos, e em espiritualidade em cuidados paliativos entre 2018 e 2019 na Universidade of Humanistic Studies em Utrecht, na Holanda. Atualmente, ela realiza um pós-doutorado sobre o tópico Educar para a Compaixão na Universidade de Calgary, com o professor Shane Sinclair. Ela é professora do programa de pós-graduação em bioética, no programa de pós-graduação em teologia, na Universidade Católica do Paraná, e líder do grupo de pesquisa Espiritualidade e Saúde, diretora e fundadora do Instituto de Espiritualidade e Saúde. Foi premiada como uma das 5 pesquisadoras mais destacadas no país na área de humanidades, que foi o prêmio Capsule Sevier Mulheres da Ciência em 2024. Então, nesse momento, eu passo a palavra para ela fazer a condução da nossa sessão de hoje. Obrigada. Obrigada pela apresentação, Val. É uma alegria estar aqui hoje e lembrando que ontem foi seu aniversário e a gente está muito feliz de celebrar seu aniversário contigo, por meio do Instituto e agradecer seu trabalho também no Instituto de Espiritualidade e Saúde. Pessoal, é uma alegria enorme ter esse convidado aqui conosco, que é o Jote, como carinhosamente nós o chamamos. E eu sei que ele gosta de ser chamado assim, ele se apresenta assim, e eu acho tão lindo, que já traz essa proximidade. O Jonatas Vinícius Lourenço de Souza. Ele é médico paliativista e concluiu recentemente o seu mestrado em teologia. É raro ter um médico fazendo um mestrado em teologia. E quando ele veio para o programa de pós-graduação em teologia na PUC do Paraná, eu participei da banca de seleção do Jote. E eu perguntei, por que que você está vindo para a teologia para fazer o seu mestrado? Por que não na bioética, por exemplo, né? Já que também tem bioética na PUC. E essa pergunta impactou o Jote, né, Jote? Você mencionou isso outras vezes, eu achei bem interessante. E ele concluiu o trabalho dele em teologia de uma forma brilhante, mas mais do que brilhante, eu diria assim que ele trouxe e traz uma contribuição é, muito importante sobre e teológica. E então vem que ele fez o mestrado em teologia e traz uma reflexão teológica sobre o sofrimento dentro desse contexto do cuidado em saúde. Em especial, ele, como médico paliativista, pensando sobre a realidade que ele vive. Então, ter o Jote aqui, como mestre em teologia, como médico paliativista, é uma honra para o Instituto, uma alegria, e nós só temos a te agradecer, Jote,
por estar aqui conosco. Nós temos pessoas de, pelo menos que se inscreveram, de vários lugares do Brasil. E nem todas que se inscreveram estão aqui, mas é bem possível que elas vão assistir depois a gravação, porque tem essa questão de horários também, de sabe como que é a nossa vida atualmente, né? E, e temos também pessoas com várias profissões. Temos médicos e médicas, psicólogos e psicólogas, enfermeiros também. O Verlang, pelo que eu vi, é enfermeiro, né? Então, são as profissões predominantes e capelães também. Então, é uma alegria receber todos vocês e o Jote também, todos e todas, né? Vocês e também o Jote. Jote, é contigo agora e você pode conduzir como você achar por bem. Se você preferir fazer a tua apresentação e depois as perguntas, tudo bem? Ou se você quiser ir interagindo com todo mundo, tá tudo Uhum. certo, tá? Bom dia a todos. Muito obrigado por esse convite. É muito bom estar aqui com vocês nessa manhã de sábado. Eu peço desculpa se a minha voz estiver um pouco embargada hoje. Eu estou atravessando aí uma crise de refluxo gastroesofágico, já estou tratando, mas às vezes de manhã é o momento mais forte ali, né? Mas é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, nesse convite honroso. Realmente eu gosto de ser chamado de Jote, assim que as pessoas me conhecem. Tem gente que nem sabe que eu me chamo Jonathan, né? Só na hora de mamãe dar bronca, ela fala Jonathan, né? Então vocês podem sempre me chamar assim também. Eu vou trazer para vocês, então, compartilhar com vocês como foi o meu estudo na área de teologia envolvendo a espiritualidade e a saúde, desde que eu me tornei paliativista, desde que eu tive contato com os cuidados paliativos, na verdade, que essa questão da espiritualidade vem chamando muito a minha atenção. E, a princípio, quando eu entrei no mestrado da PUC, eu tinha uma linha de pensamento, né? Estava escrevendo naquela direção, e daí no encontro que tivemos com a professora Mari e o professor Márcio, também na disciplina de projeto de pesquisa, né? Eles conseguiram fazer uma leitura minha, pessoal, né? E a gente conseguiu ali mudar um pouco do rumo da trajetória que estava indo o meu mestrado para algo que realmente me trouxe assim um sentido, um significado, um propósito muito grande, né? E eu falo para vocês que por mais que tenha sido muito difícil esse período do mestrado por diversos motivos, né? É, saber que eu concluí o meu texto da forma como foi me traz uma satisfação, assim, um prazer muito grande. E é isso que eu vou compartilhar com vocês aqui então. Vocês fiquem à vontade para fazer perguntas. Se vocês quiserem fazer pergunta durante a apresentação, eu não me importo também, quiserem deixar para o final, mas o importante é que vocês não fiquem com dúvidas, tá? É claro que o que eu vou trazer para vocês aqui é um grande resumo, né, de um texto aí de quase 150 páginas. Mas os pontos principais serão falados, né? E vocês podem compartilhar comigo também experiências, se quiserem, perguntas, fiquem bem à vontade. Vamos tornar esse momento algo bastante didático e bastante prazeroso para todos nós, ok? Eu vou compartilhar com vocês então aqui a minha tela. Deixa eu antes só programar outras coisinhas aqui. Eu vou deixar a tela grande e eu vou perder a visão de todos vocês, mas vocês podem me interromper, tá? Se alguém fizer alguma pergunta via chat, nesse momento eu não estou enxergando o chat, mas daí a professora Mari ou a Val podem também interromper, não tem problema, tá? Só vou aumentar aqui a tela, deixar em tela grande. Aí. Bom, então o título do meu texto é Abordagem Teológica frente ao sofrimento espiritual e sua contribuição no acolhimento de pessoas em finitude da vida.
E realmente, eu vou explicar durante o decorrer aqui da minha apresentação, né, o porquê que eu fui buscar a teologia, né, como ciência mesmo, né, que embasasse, então, a minha pesquisa. Eu trouxe também o nome do meu professor, o orientador, Dr. Valdir Souza, que além de ser teólogo, ele também participa do stricto sensu em bioética na PUC, e é ele que me ajudou então nessa construção. Eu quero honrá-lo também nesse momento, né, durante essa minha apresentação, tá? Bom, eu começo dizendo para vocês aquilo que eu aprendi nos cuidados paliativos, né? Que toda pessoa, todo ser humano, ele é um ser holístico. Ou seja, nós somos formados, todos nós, por uma dimensão física, uma dimensão psicoemocional, uma dimensão sociofamiliar e uma dimensão espiritual. E se nós formos estudar os primórdios da área da saúde, né, onde começaram os hospitais, onde começaram os maiores atendimentos às pessoas, a gente vai ver que isso tem uma relação muito grande com a religião. Muitas pessoas eram cuidadas de doenças no contexto da Igreja Católica, né? Então, a igreja era um ponto onde se acolhiam pessoas adoecidas, né? Pessoas com hanseníase, por exemplo, que na época chamavam de lepra, né? E outras doenças. Então, há séculos atrás, existia uma relação muito grande entre a questão espiritual religiosa e a saúde. Conforme o progresso científico foi acontecendo, né, os cientistas foram surgindo e cada vez mais descobrindo coisas na área da saúde, a gente percebe que essas tecnologias inovadoras, elas sim aumentaram a sobrevida das pessoas, é claro, né? Nós vemos hoje que diversas situações que outrora eram já taxadas como morte iminente, hoje não mais, né? Então, aumento da expectativa de vida de crianças, por exemplo, o aleitamento materno, a vacinação, né? As políticas públicas de água e esgoto, tudo isso foram aumentando a sobrevida. Em outros contextos, o advento das máquinas de hemodiálise, né? E a intubação, a máquina de ventilação mecânica. Então, tudo isso foi aumentando a sobrevida da população. E aí, com isso, a dimensão biológica da vida, ela tornou-se aí uma protagonista na área da saúde. E a dimensão psicoemocional, sociofamiliar e principalmente a espiritual começou a ser colocada de escanteio. Eu, por exemplo, sou formado há 15 anos em medicina e não tive durante a minha graduação qualquer contato com o adoecimento, com o sofrimento, com questões de cunho espiritual. Né? A medicina ela está muito focada hoje realmente na dimensão biológica do ser. Mas eu ensino os meus alunos, eu sou professor de medicina hoje, eu ensino meus alunos que se eu quero cuidar de gente, se eu quero ser médico de pessoas, eu preciso levar em consideração quem é a pessoa como um todo, né? Então, a gente percebe que isso, a dimensão biológica, ela teve um destaque e a espiritual, ela teve um lado mais pro escanteio. Só que a busca por sentido, por propósito, por razão, ela é instintiva do ser humano. Não apenas a busca por algo que seja fora do plano material, né? Mas aqui mesmo, todos os questionamentos que nós trazemos acerca da nossa existência, né? Eu falo para os alunos, o motivo que fez com que vocês escolherem a medicina, né? O porquê da medicina, a relação que nós temos uns com os outros na sociedade, né? A espiritualidade, ela está aflorada aos nossos olhos o tempo todo e nós não percebemos. Então, as respostas aos questionamentos relacionados à existência,
as respostas podem vir na religiosidade, mas a espiritualidade é aquela que levanta questionamentos, né? O porquê das coisas. Essa necessidade que nós temos de encontrar propósitos, de encontrar respostas, isso é da espiritualidade. A nossa própria existência, o fato de existirmos. Por que estamos aqui nesta manhã? Por que você se inscreveu para estar aqui, né? Porque algo em você chamou a atenção no tema, né, no propósito de hoje, e isso nada mais é do que a tua e a minha espiritualidade. E a espiritualidade, sim, ela abre caminhos, né, para aquilo que também é imaterial, né? A transcendência, uma conexão ou uma reconexão com aquilo que você considera como sagrado para você, e esse sagrado pode ou não ser nomeado como Deus ou alguma outra entidade, mas ela também traz essa abertura ao mistério. E aí, falando em mistério, né, uma das coisas que mais intrigam as pessoas é os questionamentos sobre a finitude da vida, né? Nós, principalmente da área da saúde, né, isso não é uma regra, mas nós conseguimos compreender a vida e a morte como um ciclo natural, né? Você pode até não gostar de pensar na finitude, você pode não se sentir confortável com o fato de sermos seres efêmeros, né? Mas a gente sabe que é um ciclo natural. Existe um dia para nascer e existe um dia para morrer. Agora, isso se torna muito mais forte, muito mais aflorado nas questões que envolvem as doenças que ameaçam a continuidade da vida. Quando uma pessoa recebe um diagnóstico de uma doença ameaçadora da vida, independente se tratável ou não, curável ou não, reversível ou não, isso coloca à tona a essa pessoa, né? Joga na cara, vamos assim dizer, poxa, eu sou um ser finito. E essa doença e tudo que a envolve, né, não somente o cursar dessa patologia, mas até muitas vezes os tratamentos que vão ser oferecidos, né? Tudo isso gera um sofrimento. Embora a doença seja física, o sofrimento ele é holístico. E aí traz também a questão do sofrimento de cunho espiritual. Eu posso dizer para vocês assim, quem sabe exista uma pessoa em que ela durante toda a sua vida, né, ela não tenha sido uma pessoa que procure tanto, né, a questão de propósito, sentido, razão, o que eu fui, o que eu sou, né? Agora, eu afirmo para vocês, diante de uma doença ameaçadora da vida e diante da finitude da vida, eu posso afirmar para vocês que em 100% das pessoas, do ser humano, aflora questões de cunho espiritual. Pode ser para um lado positivo, pode ser para um lado negativo, mas aflora. Então, a questão do sofrimento espiritual ou da vivência da espiritualidade, ela é muito forte nesse momento. Agora, a angústia espiritual tende a se destacar na finitude da vida. E isso pode trazer um impacto negativo na qualidade de vida relacionada à saúde. Quando a gente fala dos cuidados paliativos, com esse nome, né, cuidados paliativos, isso não vem de muito tempo. Nós estamos falando, né, do século passado, 1950, 1960, com essa pessoa, Cicely Saunders, que foi enfermeira, assistente social e médica. E ela trouxe à tona de maneira científica a questão do ser humano holístico. Vamos voltar os nossos olhos novamente, não somente para o biológico, mas para o psíquico, emocional e espiritual. Então, Cicely Saunders tem uma participação muito importante, né, na aula de hoje, porque estamos aqui falando de espiritualidade, entre outros, né, autores, também graças a essa senhora, né, que trouxe então um destaque aos cuidados paliativos e ao sofrimento de cunho holístico. E aí, falando de cuidados paliativos, então, a gente pode reconectar aquilo que estava disperso,
a saúde e a espiritualidade. Elas estão juntas, elas estão interligadas, elas estão conectadas. Se você colocar hoje, entrar numa biblioteca virtual de renome, né, e você colocar ali termos espiritualidade e saúde, são milhares de artigos, principalmente de 1990 para cá. Cada vez mais a ciência tem estudado, né, essa díade, espiritualidade e saúde, e que elas são indissociáveis, não há como tratar uma sem tratar a outra, né? E aí eu falo para vocês, se eu tive o desejo de estudar a espiritualidade e a saúde, eu pensei assim: a saúde eu sei onde buscar. Eu posso procurar na medicina, eu posso procurar numa área da ciência que me traz respostas, mas onde eu posso estudar e conhecer melhor a espiritualidade? E eu pensei, será que a teologia ela é capaz de proporcionar respostas que envolvem a espiritualidade e a saúde? Se você pensar que a teologia é somente o estudo de Deus, talvez você não encontre tantas respostas. Agora, eu gosto muito da definição do Barth, do Karl Barth, sobre a teologia. Porque ele fala assim, ó, ele traz uma pergunta, inclusive. O que é teologia, senão o crente refletindo sobre a sua própria fé? Porque o nome teologia, né? Tel vem de Theos, que é Deus, e logia, logos, então estudo de Deus. Agora, qual Deus? Você pode estudar na teologia o Deus cristão, o Deus da Bíblia, mas esse Deus, será que não pode ser o sagrado? Será que a teologia ela não pode ser o estudo do sagrado? O estudo do que é divino? Então é muito legal essa questão do bar. Isso me chamou a atenção, né? Poxa, eu quero refletir sobre aquilo que é sagrado, sobre aquilo que para alguém é o seu divino. E eu quero trazer essa relação para a área da saúde. E aí eu coloquei essa frase, que o pensar teológico é sim a ciência da espiritualidade. Então eu acredito que hoje, né, a ciência que mais se aproxima do estudo da espiritualidade é a teologia. Então esse é o motivo principal que me fez procurar a teologia para embasar, então, para ser um dos pilares desse meu texto. E aí eu trago um problema. Então, dada a relevância desse tema espiritualidade em todos nós, porque todos somos seres espirituais, né? E que nós nos encontramos à mercê de qualquer problema na vida, dessas adversidades que a existência nos impõe, principalmente quando nós estamos diante do processo do morrer, de uma doença que ameaça a vida, que isso aflora de maneira tão grande, né? Então, de que maneira que a teologia ela pode contribuir na abordagem dessa pessoa e no acolhimento dessa pessoa que se encontra em sofrimento espiritual na finitude da vida? Então, como objetivo da minha pesquisa, eu pensei assim, de modo geral, eu quero analisar, primeiro, qual que é o impacto que o sofrimento espiritual gera nas pessoas em finitude da vida. E de maneira mais específica, quais são as estratégias que essa abordagem teológica me oferece, nos oferece, para acolher o sofrimento espiritual de pessoas, então, que enfrentam esse processo tão peculiar que é o morrer. Como que a teologia pode intervir da melhor forma possível sobre essas demandas? E aqui o meu objetivo não é trazer uma evangelização, não, é usando realmente a teologia como ciência da espiritualidade, que consegue compreender a espiritualidade, consegue enxergar o sofrimento espiritual e quais são os recursos que ela pode oferecer, então, né, para poder trazer acolhimento. Aí eu dividi essa pesquisa em 4 capítulos, que eu vou discorrer bem brevemente para vocês, porque a gente tenha tempo de diálogo, né? O legal vai ser a gente conversar, né, ao final dessa apresentação. Então, primeiro, eu trago o que é espiritualidade, vinda de diversos autores, inclusive a professora Mari Ruth está muito presente no meu texto, né? Eu a admiro muito em relação
a tudo que ela já construiu na sua vida acadêmica em relação à espiritualidade. Então, ela participa bastante desse grande capítulo da minha dissertação. Depois de falar sobre a espiritualidade, eu quero falar sobre o sofrimento espiritual, né? Aí que está envolto em questões existenciais. Então, entre a angústia, o sentido e a condição humana. Depois eu trago o link, a conexão entre teologia e espiritualidade. E por fim, como que a teologia então realmente pode contribuir na abordagem do sofrimento espiritual. Só para explicar como foi o meu método de pesquisa, né, eu e o Dr. Valdir chegamos à conclusão que uma pesquisa qualitativa, bibliográfica, exploratória seria um bom caminho, né, para isso que eu quero trazer. Porque esse tipo de pesquisa, ela busca respostas a questionamentos, né? Ela identifica fatos, situações que precisam ser mais exploradas. E ela faz isso utilizando fontes bibliográficas, né, com respaldo literário já existentes aí na ciência, né? Para aprofundar o entendimento disso, que é o que eu queria aprofundar como que a teologia trabalha em tudo isso, né? Trazer resultados, gerar dúvidas também, hipóteses para outras investigações, tá? Então, vamos entrar primeiramente no estudo da espiritualidade. Então eu falo aqui o que é a espiritualidade, né? Existem várias origens da espiritualidade. Eu posso trazer do latim espíritos, eu posso trazer do hebraico o ruá, né? Mas todas elas, pessoal, elas têm conexões, tá? A espiritualidade, né? Ela é aquilo que está relacionado ao sopro, à vida, essa energia vital que ela não é estática, ela é dinâmica, né? E ela nos envolve e nos volve e nos motiva e nada mais é do que o sentido da vida, o porquê estarmos aqui, né? Como que nós nos relacionamos conosco mesmos, como que nós nos relacionamos com quem está ao nosso redor, como que nós nos relacionamos com o mundo que é hoje, como que nós nos relacionamos com aquilo que transcende o que é material. Então, tudo isso é a espiritualidade. E qual que é o papel da espiritualidade hoje? Eu falo para vocês que nós estamos vivenciando uma sociedade adoecida. Uma sociedade cada vez mais adoecida. Não somente adoecida no seu corpo, né? Ou na sua mente, mas também no seu espiritual, né? Os índices de pessoas com ideação suicida e suicídio consumado é alarmante no mundo. Pessoal, como eu comentei com vocês, eu sou professor de medicina, né? Eu dou aula de a disciplina de cuidados paliativos. No oitavo período, eles têm a aula teórica comigo, então que corresponde ao quarto ano da faculdade de medicina. E depois no quinto ano, que é o internato, que é a prática, eles voltam comigo também. E eu falo para vocês assim, que eu comecei a dar aula em 2022 e desde 2022 para cá, não vou nem falar desse semestre que nós estamos, tá? Eu vou citar o semestre anterior. Então, até julho de 2025, 7 alunos me procuraram. Eles viram algo em mim, que eu não sei o que, mas eles quiseram me procurar para falar, professor, eu penso em tirar a minha vida. Professor, eu não vejo sentido na minha existência. Professor, me ajude, porque eu não quero mais estar aqui nesse plano. Fora outros alunos também em outras faculdades, né? A USP mesmo, que é um grande centro formador em medicina. A medicina da USP, eles estão até realizando um trabalho nesse momento que eles pensam assim, por que que quando os alunos chegam no quarto ano da faculdade, e é exatamente no quarto ano, é onde aumenta o número de diagnóstico de doenças psiquiátricas e tentativa de suicídio e até mesmo o autoextermínio consumado. Nós estamos vivendo um momento de adoecimento e a ciência fala para nós que a depressão profunda e a ideação suicida, até mesmo a consumação, não são apenas doenças da área mental.
Elas são doenças de cunho espiritual. Por que eu digo isso para vocês? Porque dos 7 alunos que me procuraram, com quem eu tive a oportunidade de dialogar, eu afirmo para vocês, todos eles, 100% desses alunos de medicina, pessoal, eles estavam enfrentando sofrimento de cunho espiritual barra existencial. São alunos que não estavam vivenciando qualquer prática da sua espiritualidade. Então a nossa sociedade hoje, ela está sim adoecida também na sua dimensão, na sua esfera espiritual. E a sociedade é isso, ela clama por busca de propósito. Ela clama por busca de sentido. E aí eu trago as interfaces, né, entre a espiritualidade, religiosidade e religião. Então a espiritualidade, ela é o campo maior, ela é o universo espiritual. E dentro desse universo da espiritualidade, né, que como eu já falei, tem a ver com propósito, razão, sentido, conexão, né? Temos ali um pontinho chamado religiosidade, que muitas vezes é a resposta dos questionamentos que a espiritualidade proporciona. Então, por exemplo, eu, Jote, eu sou cristão. Por que eu sou cristão? Porque para mim faz sentido o cristianismo. Eu sempre digo que a fé, ela não é o oposto da razão. Pelo contrário, elas estão conectadas. Eu penso que existe um Deus eterno que criou todas as coisas. E isso para mim faz sentido. Isso é a razão. Eu leio a Bíblia, por exemplo, e para mim faz sentido crer que Cristo morreu numa cruz para me salvar. Só que isso faz sentido para mim por quê? Porque são respostas que a religiosidade me traz. A busca por respostas é a espiritualidade. A resposta, muitas vezes, eu, você, nós, vamos encontrá-las na religiosidade, porque faz sentido para você. Então, a fé, ela é racional, porque você pensa, você interpreta e aquilo faz sentido para você. E a vivência dessa religiosidade, ela se dá muitas vezes na religião, que daí é aquele conjunto de dogmas, de credos, né? De rituais, de cerimônias. Então, a vivência da sua espiritualidade pode ser através da religiosidade. Para muitas pessoas, a espiritualidade é a religiosidade. Para outras pessoas, a espiritualidade, a religiosidade é uma parte da espiritualidade. E para outras pessoas, a espiritualidade não se encontra na religiosidade. E está tudo bem, porque não existe um certo e não existe um errado. Mas aqui nessa parte do meu texto, eu faço questão de trazer essa diferenciação, tá? E aí eu trago a questão da existência humana como algo que transcende, né? Então a transcendência, ela está muito relacionada com isso, com aquilo que vai além do que é físico, vai além do que é lógico. Aqui eu posso colocar, né, que a transcendência, ela vai além do que é racional, porque ela ultrapassa o nosso meio material, né? Ela vai tentar uma conexão com o que é divino, com o que é sagrado, com o que é excelso, né? Trazendo um crescimento espiritual e transpondo barreiras que são intrínsecas ao ser, né? A partir do momento em que eu creio na existência de um elemento divino num outro plano, eu estou transpondo barreiras intrínsecas a mim, né? Porque são coisas que os meus olhos não veem, são coisas que minhas mãos não apalpam, né? Mas são coisas que eu creio. E também a transcendência, ela faz com que eu procure, né, que eu busque superar o sofrimento. Então, é muitas vezes no plano espiritual agora no sentido de divino, de sagrado, de extraterreno, que as pessoas vão buscar
né, o seu acolhimento ao sofrimento espiritual. Então, a transcendência, ela instiga essa procura de propósito e ela faz com que o ser humano se abra ao mistério e ao sobrenatural, né? Será que realmente existe algo além do que os meus olhos não enxergam, do que os meus ouvidos não ouvem, do que as minhas mãos não apalpam, né? Então a transcendência, ela é algo intrínseco ao ser humano. Pode ser que a pessoa, ela até não se permita realmente buscar algo além, né? Mas o fato de pensar, será que existe? Será que realmente há, né? Isso já é a transcendência agindo no íntimo daquela pessoa. E aí é muito importante nós entendermos o conceito de coping. O coping, né, na verdade, é uma palavra em inglês que ela não tem uma tradução bem real assim para o português. Eu acho que o coping ele é traduzido na nossa língua portuguesa, Brasil, né, como um conceito, né, que são as estratégias cognitivas e estratégias comportamentais, né, de como nós lidamos, como uma pessoa pode lidar com a problemática da vida. Então, o coping são as estratégias de enfrentamento. E aqui eu falo do coping espiritual barra religioso. Quais são as ferramentas que você tem, você que me ouve hoje de manhã? Quais são as ferramentas que você tem intrínsecas a você para você lidar com o sofrimento da vida? Sofrimento pelo adoecimento, sofrimento pelo desemprego, sofrimento pela briga, pela ruptura de um relacionamento, por exemplo, conjugal, ou relacionamento de uma amizade, ou familiar, né? Então, isso é o coping. E o coping espiritual ou religioso, ele pode ser positivo ou negativo, né? Se eu passo por uma situação na minha vida que tende a trazer sobre mim um sofrimento espiritual, quais são as ferramentas, os recursos que eu tenho para entender isso como algo bom ou algo ruim, né? A maioria das pessoas, elas têm o coping espiritual barra religioso positivo, mas algumas enfrentam do coping espiritual negativo. Por exemplo, eu tive uma paciente que ela recebeu o diagnóstico de câncer de colo de útero aos 32 anos, né? A gente percebe também hoje um aumento expressivo dos casos de câncer de colo de útero em pessoas jovens, muito relacionados à exposição ao vírus HPV, né? Que nesse contexto, né, vem através da relação sexual. Então, essa mulher, ela, ao diagnóstico, ela falou assim: eu não vou tratar esse câncer. Mas por que você não vai tratar? É um câncer inicial, o tratamento é cirúrgico, possivelmente precisa fazer uma radioterapia e a chance de cura é altíssima, né? E a resposta dela foi assim: eu não vou tratar esse câncer porque quando eu tinha 14 anos, eu engravidei do meu namoradinho da escola, lá na Paraíba. E eu fiquei desesperada, né, com isso. E o namoradinho na época falou pra ela assim: eu não vou assumir filho nenhum, meu pai vai me matar se souber que eu engravidei você. Eu continuo com você se você tirar essa criança. Mas se você ficar com esse bebê aí dentro de você, acabou o nosso namoro. E daí uma amiga dela, na internet, encontrou uma clínica clandestina que realizava abortamento. Essa menina, ela roubou dinheiro dos pais, né, pegou escondido ali da carteira do pai, da mãe, juntou um dinheiro, foi até essa clínica clandestina e realizou o abortamento. E ela nunca mais foi a mesma pessoa desde esse episódio. E ela relata assim, ó: eu sabia que isso um dia ia acontecer comigo. Eu sabia que porque eu abortei, que eu ia ter uma doença, uma punição viria sobre mim, uma punição divina viria sobre mim. Esse é o meu karma, ela falou. E para que eu possa ser feliz de novo, e para que eu possa ter paz interior, eu preciso enfrentar essa doença sem tratar. Então veja, é uma pessoa que ela está gritando, que ela está clamando por ajuda, por um sofrimento de cunho espiritual, existencial,
né? E ela está usando questões religiosas, né? Ela vê a situação dela como uma punição divina, a qual ela precisa enfrentar sem tratar para que possa ter paz interior. Então, quais são os recursos de enfrentamento que ela está utilizando aqui? Um coping, né, de cunho negativo. Um Deus punidor, um Deus amaldiçoador, né? Um Deus que faz com que ela tenha um sofrimento espiritual, não, um Deus que faz com que ela tenha um raciocínio de um sofrimento relacionado a um coping negativo. Então aqui eu trago um pouco dessas estratégias de enfrentamento, né? E concluo falando entre o sagrado e o clínico. Então qual que é a influência da espiritualidade? Agora sim, na saúde e na doença, trazendo diversos casos da literatura que comprovam, né, que a prática da espiritualidade reduz hormônios do estresse. Então, por exemplo, adrenalina, noradrenalina, um hormônio que vocês já devem ter ouvido falar, que é o cortisol, né? São todos hormônios e mediadores químicos relacionados ao estresse. E os trabalhos mostram que pessoas que vivenciam a espiritualidade e que têm um coping espiritual barra religioso positivo apresentam melhores desfechos clínicos. Redução de pressão arterial, redução de diabetes, redução da quantidade de medicamentos psiquiátricos, maior adesão aos tratamentos, maior motivação. Então, tudo isso é comprovado na literatura. E aí eu falo da questão da epistemologia e da fenomenologia nessa questão, então, nesse âmbito da espiritualidade e saúde. Então, a epistemologia, né, epistemo, né, isso é conhecimento, logia, estudo. Então, estudo do conhecimento de maneira bem rasa, né? A epistemologia, ela nos auxilia a entender a experiência humana, a consciência e o mundo, né? Tudo que nos envolve aqui, esse conhecimento desse plano em que nós estamos. E a epistemologia, ela valida a manifestação espiritual, ela valida a vivência espiritual como algo legítimo para aquela pessoa, né? Porque é algo que supera o lógico, supera o mensurável, supera o racional. A fenomenologia, né, o estudo do fenômeno, né, que foi aí descrita muito por Husserl, né, ela também valida os mistérios da fé. E eu descrevo isso. Então eu quero embasar o meu texto, né, de maneira científica, comprovando que diversos autores, que diversas ciências ligadas até mesmo à filosofia, né, elas conseguem embasar os mistérios da fé, a manifestação espiritual, como algo realmente verídico, legítimo, né, para as pessoas que experienciam essas situações. Porque a fenomenologia, ela prioriza muito a escuta ativa e a escuta empática, sem pré-julgamentos. E para a gente poder entender muitas vezes as questões de âmbito espiritual e existencial, precisamos ter uma escuta empática, ativa, vívida, sem julgamentos. E aí a discípula do Husserl, que é a Edith Stein, né, ela complementa os estudos fenomenológicos do seu professor com a análise da empatia e realmente a validação do sofrimento humano como algo positivo que nos faz crescer. E aí eu passo para o segundo capítulo, né, que é o sofrimento existencial. Então eu até trago eu consigo fazer uma distinção entre o sofrimento que é existencial e espiritual? Até consigo. Mas vejam, tudo que tem a ver com a existência é do âmbito da espiritualidade. Então, até o sofrimento existencial, embora eu possa distingui-lo do espiritual, ele se dá na espiritualidade. A existência se dá na espiritualidade. Então, um sofrimento existencial, ele pode ser aquele relacionado à crise de sentido, né? De razão, de propósito, frente à morte, à solidão, né? A vida ser finita, né? Porque isso está enraizado à nossa condição humana.
Aquelas pessoas que sentem um vazio, elas experienciam de um vazio, de uma ausência, né, na forma de sofrimento, de não conseguir identificar o porquê sofremos, o porquê que a vida não é só felicidade, por que que a vida não é só alegria, por que que passamos por intempéries, né, durante a existência, né? E essa crise de sentido pode levar à desilusão, culpa e futilidade. O espiritual engloba isso, mas também engloba sentimentos de desamparo frente ao que é sagrado. Aqui eu posso nominar ou não Deus, né? A descontinuidade de conexão comigo mesmo, com você que está ao meu redor e com o elemento divino. Essa ausência de paz interior. Então, isso que é o sofrimento existencial barra espiritual. Então, assim como eu falo do coping espiritual barra religioso, eu também posso falar que o sofrimento ele pode ser espiritual barra existencial. E a filosofia moderna, ela traz muito embasamento científico para o sofrimento existencial barra espiritual. Por exemplo, Kierkegaard, ele fala que sofrer pode gerar autoconhecimento. O sofrimento pode ter um papel educativo. Eu posso sofrer com uma situação e isso me fazer crescer. Esse é o papel educativo, né? O Nietzsche, ele fala que o sofrer é visto como algo que é inevitável. Se você vive, você sofre. Se você existe, você sofre. Mas isso pode levá-lo a uma autossuperação, né? Pode trazer descobertas intrínsecas e extrínsecas que vão contribuir de modo positivo para que nós atravessemos essas situações que a vida impõe, né? Muitas dessas situações, elas são inexoráveis, elas não dependem de nós, não são consequências de atitudes, né? Elas existem, por quê? Porque o viver é assim. E isso pode trazer grandeza e sublimação. Olha que interessante uma das frases dele: o que não me mata, me fortalece. Por quê? Porque eu posso aprender com essa situação e crescer como ser humano. E aí eu trago também o meu colega, Viktor Frankl, né, que foi o estudioso da logoterapia. A logoterapia é aquele pensar em que a motivação de algo, ela está presente, ela reside na procura por significado e sentido. Então, quando eu busco o propósito das coisas, quando eu busco razão de ser, isso me motiva, né? A motivação está nisso. E o sofrimento, ele só é suportado, ele só é tolerado quando a gente encontra nele um propósito. Eu consigo enfrentar o sofrimento, eu consigo tolerar, eu consigo suportá-lo se eu vejo uma razão nisso tudo. Se eu encontro um propósito nisso. E ele fala que o sofrimento ele tem um poder transformador para o crescimento espiritual, para o crescimento moral. Então, encontrar um objetivo, encontrar um porquê, encontrar uma razão no ato do sofrer, no âmbito do sofrer, né? Isso tem poder transformador. Agora, nós seres humanos temos isso. O porquê das coisas. Por que que eu sofro? Por que que eu padeço? Por que comigo? Por que tanto problema? Por que que essa cascata de sofrimento me envolve, né? O sofrimento humano, ele traz mesmo esses questionamentos. O porquê. Você nunca vivenciou ou nunca ouviu alguém falar sobre aquela cascata de sofrimento? Parece que uma coisa puxa a outra, né? Não basta uma coisa, vem outra, vem outra, vem outra, vem outra. Parece que vem de avalanche, as pessoas dizem. Não, eu estou sofrendo de avalanche, né? E o porquê de tudo isso? Então, essa ânsia em atribuir uma culpa. Muitas vezes a gente não tenta buscar o sentido, né? O para quê. Quando a gente traz o porquê, a gente sofre. Quando a gente fala do para quê, é que a gente fala que tem um objetivo naquilo. Então, qual que é o propósito nisso, né? E nessa questão de atribuir a culpa, né, sempre tem que ter um culpado. Deus é o culpado, a minha família é a culpada, fulano, beltrano, ciclano é o culpado, né? E isso faz com que a gente
tenda a evitar a dor espiritual, evitar o sofrimento. E daí, quando vem uma crise, a gente não encontra propósito, porque a gente quer só saber o porquê e não o para quê. Então, a finitude da vida e a espiritualidade, né, elas trazem sobre nós uma reflexão, a morte. Mas a morte é um tabu para nós. E isso é uma coisa muito cultural. Se você for estudar, por exemplo, como que a morte é vista em outras culturas, em outros credos também, a gente fica surpreso, né? Se nós pegarmos um povo latino como nós, por exemplo, os mexicanos cultuam a morte com alegria, né? O Dia de los Muertos é uma festa, né? São aquelas caveirinhas coloridas, né? É comida, é música, são roupas coloridas também, né? Eu tenho muita vontade, inclusive, de estar no México nessa época, né, do Dia de los Muertos, para poder experienciar com eles, né, essa cultura de que a morte é vista de um jeito diferente. Existem locais, por exemplo, no Japão, em que a pessoa que morre é feito um banquete para aquela pessoa e para a recepção daquela família, né? É algo que não é visto como um fim, mas sim como um elemento de passagem. Agora pensa no dia 2 de novembro no Brasil. 2 de novembro, Dia dos Mortos aqui, é um dia de choro, de pranto, de peso. As pessoas se vestem de preto, elas vão até o cemitério. Não está errado isso, não existe certo ou errado. Isso apenas está mostrando como nós brasileiros temos uma forte negação com a morte. As pessoas falam assim, ó, porque o dia que eu morrer, 3 batidas na madeira. Porque o dia que eu morrer, sinal da cruz, como se a morte fosse uma punição, um fim, né? Ela é um tabu na nossa sociedade. E essa impotência humana frente à vida que é passageira, ela gera sofrimento. E as pessoas não querem conversar sobre isso. Elas não estão abertas a falarem sobre a própria finitude. Porém, quando chega o dia do diagnóstico da doença ameaçadora da vida, essas pessoas tendem a apresentar um sofrimento espiritual barra existencial muito mais aflorado. E é isso que piora a qualidade de vida. Então, quando nós trazemos a questão de resiliência, né? A resiliência é um termo que ela vem da física, né? Que são aqueles corpos que eles têm a capacidade de se moldar a agressões externas, né? Então, isso é o conceito de resiliência que nós trazemos para a espiritualidade. Essa habilidade que ela pode ser, pessoal, adquirida, treinada, inclusive. Essa habilidade para enfrentar a finitude da vida, para superar os obstáculos que a doença traz e trazer uma transformação. Então, a resiliência é algo muito importante. Falando do sofrimento espiritual, então, a gente vai trazer o link, a conexão, então, da teologia e a espiritualidade. E a perspectiva teológica espiritual, ela estuda justamente isso, como que a fé se expressa. Como que a fé de cada um, independente do que seja a sua crença, como que a espiritualidade, ela pode se desenvolver nessa busca pelo transcendente, nessa busca pelo ir além, pelo superar, né? E a teologia, sim, ela reflete inúmeras questões relacionadas a esse âmbito que nós estamos falando agora. E aí eu discurso no meu texto aquilo que eu cheguei à conclusão quando a professora Mari, lá, ela até citou esse episódio, né? Lá na minha entrevista, ela me questionou, Jote, por que você não foi para bioética? Por que você veio para teologia? Tá aqui, ó. Porque o saber teológico, para mim, é a ciência da espiritualidade. Eu sei que outras ciências estudam a espiritualidade, a própria filosofia, a antropologia, a medicina, né, as ciências da saúde, mas eu trago aqui o embasamento do porquê que a teologia é a ciência que, no meu modo de ver, ela mais se aproxima da espiritualidade. Então ela realiza a investigação daquilo que é sagrado e a relação que isso traz comigo e com os outros, de modo
racional, porque é uma ciência, né? E a ciência está muito ligada à razão, né? O saber teológico, ele traz essa ânsia de interpretar as coisas, o para quê, né, de tudo isso, e validá-las como legítima, como verdade. A teologia, ela estabelece conexão com outras disciplinas do saber. A minha própria dissertação, ela traz a medicina, ela traz a teologia, ela traz a filosofia. Então a teologia, ela consegue dialogar com toda a sociedade. E isso eu fui descobrindo ao longo da minha investigação, porque eu não sou teólogo, eu sou cristão, mas eu não tinha formação em teologia, né? Então, eu vi como é interessante como a teologia, ela é ampla, como ela consegue dialogar com a política, ela consegue dialogar com a sociedade, ela consegue dialogar com a economia, ela consegue dialogar com as guerras que estão acontecendo hoje no mundo. Então, é uma ciência extremamente ampla. Ela discute casos com a ciência. Ela discute com. A teologia, ela está apta a dialogar com qualquer ciência, com a física. É impressionante. E ela traz essa compreensão do diálogo humano também com aquilo que eu classifico como transcendente. Então, pela teologia, eu consigo entender que o sofrimento, ele não precisa ser visto como uma punição divina. A teologia me mostra que o sofrimento, ele é inerente à existência. Se nós formos pensar de maneira científica o trabalho de parto, vamos pensar num parto pela via vaginal, né? A existência, né? Uma das formas de nós pensarmos na existência é o nascimento, né? Claro, já existe uma vida ali dentro do útero, né? Mas o fato daquele bebê sair do corpo materno e vir então para essa existência extrauterina, né? É uma forma de resistir. Então, nós sabemos que durante o parto do parto vaginal, não é apenas a mãe que está em sofrimento. O feto, né, o bebê, ele participa ativamente do seu próprio nascimento. Ele sofre também. Então a gente vê que o sofrimento não é uma punição, ele é inerente da existência. O Bonhoeffer, ele traz uma crítica muito forte ao que ele chama de teologia da graça barata, que é aquela teologia que fala que assim, que todo sofrer vai passar, que todo sofrer você vai encontrar respostas rasas para aquilo, né? É essa teologia que prega um Deus que vai te curar, que é um Deus que vai te transformar, que é um Deus que vai fazer tudo o que você quer, que não existe razão para sofrer, que a vida tem que ser alegria e felicidade, né? É gostoso ouvir isso, né? É bom ouvir isso, né? E isso ganha adeptos, né? Mas ele faz com que essas pessoas elas tenham uma visão muito rasa, muito superficial sobre as adversidades da vida. E isso não gera fortalecimento espiritual. E aí as pessoas, quando passam por situações e elas não têm a resposta que elas gostariam, elas, isso traz um sofrimento muito grande de cunho espiritual. Então eu tinha certeza que Deus ia curar. Deus ia curar, Deus ia curar, Deus ia curar, Deus ia curar, Deus ia curar. A cura não vem. A cura não vem. E aí existe uma ruptura com o espiritual, com o sagrado, com o divino. Então Bonhoeffer, ele critica essa teologia da graça, né? Graça é um favor não merecido. Essa graça barata, rasa, superficial, né? E a teologia me mostra que Deus, ele não é inerente ao sofrimento humano, né? Ele se compadece do sofrimento, ele participa do sofrimento, ele acolhe o sofredor. Por isso que o sofrimento, ele tem um lugar teológico. Aqui estamos falando de teologia, o sagrado, tá? O sofrimento tem um lugar sagrado, porque é no sofrimento humano que muitas vezes Deus, que muitas vezes o sagrado vai se revelar para aquela pessoa.
A teologia me mostra que o sagrado, que o excelso, que o divino, que Deus não é indiferente ao martírio humano. Então é nesse momento da minha dissertação que eu estou começando a trazer elementos que vão me ajudar a mostrar no quarto capítulo como que a teologia pode acolher. Aqui eu mostro a relação da teologia com o sofrimento espiritual. Então, esse embasamento de que Deus não é indiferente, que Deus não é punitivo, que a teologia me dá armas, me dá embasamento para mostrar, por exemplo, que a própria cruz de Cristo para os cristãos, né, ela é um símbolo do martírio humano. Porque na cruz era um homem que estava ali, era Deus, né, encarnado. Homem, sangrava, sentia dor, padecia, né? Então que Deus não está indiferente ao sofrimento humano. Aí eu trago um outro autor, que é o Rahner. O Rahner, ele traz diversas reflexões acerca do sofrimento. O Rahner, um teólogo, ele mostra para nós que o sofrimento, ele gera então reflexões íntimas e profundas que levam a pessoa ao acolhimento divino. Que as experiências dolorosas, elas aproximam o ser humano daquilo que ele considera transcendente. E daí ele traz uma proposta de que a teologia, ela consegue dialogar de forma crítica, mas também construtiva com essa cultura contemporânea, com esse adoecimento espiritual que nós vivemos, independente de tradições religiosas. A ciência teológica, né, ela dialoga com o sofrimento e ela faz com que as pessoas possam ter essa percepção de que o sagrado está próximo a elas nesses momentos de adversidade. E por fim, pessoal, a gente entra então no último capítulo, né? Que é realmente o que eu quero mostrar. Como que a teologia, então, aborda o sofrimento? Quais são as armas, os recursos que ela nos apresenta para acolher qualquer tipo de sofrimento? Até mesmo de pessoas que são ateias, agnósticas, e aí que eu vou trazer, então, esse discurso. Primeiro, teologia como ferramenta de amparo espiritual. Então, sempre que alguém, um teólogo, por exemplo, uma pessoa bem formada em teologia, né, ela pode se aproximar de alguém com uma abordagem não religiosa, com uma abordagem não evangelística, mas com uma abordagem espiritual, que pode ser empática e pode ser com ações compassivas, isenta de julgamentos. Então, o teólogo, né, ou aquela pessoa que seja muito bem formada, né, em capelania, por exemplo, né, ela pode se aproximar de uma pessoa, independente da crença que essa pessoa tenha, né, isenta de julgamentos e validar o sofrimento do outro como sendo sempre legítimo. Isso é muito importante. A teologia, ela pode trazer como exemplo a personagem Jó. Jó foi um homem que a Bíblia o descreve como sendo reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E passou por um sofrimento absurdo. E na época de Jó, todo sofrimento era consequência de um pecado. Todo sofrimento era consequência de uma falha, de um ato falho. E as pessoas questionavam Jó: Jó, confessa o teu pecado. Jó, põe para fora o que você fez de errado, para que você possa receber o perdão divino e sair dessa situação de amargura. E Jó é o exemplo que os problemas da vida, eles são inerentes à existência. Jó é uma personagem que você pode vê-lo como algo sagrado ou não, né? Apenas como uma história ou como sagrado. Mas Jó, ele traz um exemplo para nós que pode ser usado na prática do acolhimento, de que nós sofremos não só por consequência dos nossos atos. Que o sofrimento humano, ele não é só a resposta de algo que eu fiz, aquela frase, faça suas escolhas e assuma as consequências. Não é só por conta disso. Muitas vezes nós não fizemos escolhas. Nós não agimos e mesmo assim sofremos. Por quê?
Porque somos seres vivos. O sofrimento está aí à mercê da vida de todos, né? A teologia também pode me ajudar a acolher pessoas a partir do próprio sofrimento de Cristo, a paixão de Cristo. Deus em forma de homem, né, que se entrega num ato voluntário de amor, que sofre uma pena, sofre uma punição romana ali, né, sendo inocente, sofre a perseguição, sofre a inveja, sofre a traição, sofre a solidão, né? Que são coisas que nós estamos também à mercê de passarmos, não é verdade? Mas que o final dessa história é de redenção. Não é só sofrimento, não é só angústia, não é só martírio. Existe um propósito redentor. Então, o teólogo, sem evangelizar, ele pode trazer como exemplo para superação a paixão de Cristo. E aí, para a gente encerrar, estou bem no finalzinho já. Eu trago para vocês o pensar de Uger Moltmann, que eu fiquei muito surpreso com esse autor, né, pela história de vida dele e pelo que ele mostrou para mim. O Moltmann, entre outras publicações diversas que ele faz, ele traz o conceito da escatologia da esperança. Olha que interessante. Ele afirma que o sofrimento não pode ser evitado. Não tem, gente, como não sofrer nessa vida. Não tem. Mas que Deus, que o divino, que o sagrado, ele está presente na angústia. É aquela frase assim que algumas pessoas dizem: Deus não te livra do deserto, mas ele te livra no deserto. Então Deus está com você dentro da sua angústia. Deus tem participação ativa, né, na angústia. E realmente ele traz a escatologia, né, o futuro da esperança. Eu vou passar por essa situação. O sofrer não é para sempre. Então vai chegar um dia em que tudo isso vai findar. Só que saber desse findar que vai acontecer me traz um conforto no presente. Eu não preciso ser confortado somente quando o sofrimento findar. Eu posso hoje, no sofrimento atual, saber que ele vai terminar. E isso traz um acolhimento para mim no hoje. Isso oferece o que ele chama de oportunidade de contemplação. Eu contemplo o olhar profundo e amoroso, eu volto esse meu olhar para Deus. E isso me traz comunhão e isso gera esperança. Eu posso usar a Bíblia como um todo, como um instrumento acolhedor. Porque a Bíblia, ela pode ser vista como um livro sagrado, mas ela pode ser vista como uma fonte de saberes. A Bíblia, ela é repleta de ensinamentos que servem para quaisquer pessoas, independente de crença. A Bíblia nos ensina a conviver melhor com o outro, a controlar a minha língua, a ser solidário, a ser amoroso, a ser respeitoso, a ser paciencioso. A Bíblia, ela pode ser vista como uma fonte de saberes. As histórias e as personagens bíblicas, que são diversas, elas podem servir como embasamento para motivação. A Bíblia, ela traz palavras que são de esperança, que são de fé, que são de resiliência, de conforto, e isso pode acolher quaisquer pessoas, novamente, independente de crenças e tradições religiosas. E aí eu termino o meu texto falando sobre como que a teologia pode também, então, apresentar ferramentas de acolhimento para aquelas pessoas que não creem num elemento sagrado, divino e excelso. Porque o sofrimento existencial ou espiritual, ele não está limitado ao âmbito religioso. Então, o princípio da hospitalidade espiritual, que é aquilo que a teologia ensina aos teólogos. O que é a hospitalidade espiritual? Escutar, a escuta ativa. É você se sentar com alguém que está sofrendo, por exemplo, com um ateu, com um agnóstico, e escutar o sofrimento daquela pessoa de maneira empática, né? A empatia, ela gera conexão. A empatia, ela faz com que eu enxergue pela perspectiva do outro. Eu creio em Deus, o outro não crê em Deus. Eu tento enxergar como ele está vendo a situação. Isso é empatia. Isso a teologia ensina, né?
a legitimar aquele sofrimento como sendo verdadeiro. Não diminuir, não menosprezar. E eu posso estar apto, pela teologia, a amparar aquela pessoa dentro daquela aflição. O hominismo, né? O hominismo é uma corrente de pensar, né, em que faz com que qualquer pessoa seja receptiva à religião alheia, com respeito e sem julgamentos. Pessoal, vou dar um exemplo para vocês rápido. Falei para vocês, sou cristão. Eu tive uma paciente da Umbanda e ela queria muito receber internada a presença de um líder religioso. Claro que foi possível, né? Então, o pai de santo, não lembro se foi um pai de santo ou mãe de santo, foi até o hospital e fez com ela ali um pequeno trabalho religioso. Antes desse trabalho começar, a paciente pegou na minha mão e falou assim: Doutor, você pode ficar comigo nesse momento? Ela não me pediu para participar da crença religiosa dela. Ela não me pediu para me vestir de branco, colocar algum patuá, bater um tambor. Não. Ela falou assim: Doutor, você pode estar comigo nesse momento? Se eu for pensar de forma religiosa, eu vou dizer assim: poxa, mas a Umbanda, eu não tenho vínculo com a Umbanda. Eu sou cristão que não tem vínculo com o umbandismo. Não. O hominismo, ele faz com que eu seja receptivo à fé daquela pessoa que pediu a minha presença para estar com ela no momento em que para ela é importante. O que eu fiz? Respeitosamente, fiquei naquele lugar, ela pediu para me dar a mão, eu dei a mão para ela e ela participou do seu ritual. Isso não feriu a minha fé, isso não feriu o meu conceito cristão, mas foi muito importante para ela. Então, o hominismo me ensina isso, a respeitar, a não julgar. Por quê, turma? Porque a fé, ela gera esperança. A esperança traz motivação e a motivação conduz à persistência. Então, como conclusão, eu falo que, independente de crença, todos nós, seres humanos, estamos à mercê do sofrimento. Quando eu enxergo o meu próximo de maneira holística, eu dignifico o cuidado. Porque eu sou médico, eu sou formado para cuidar do físico, mas eu preciso saber acolher o espiritual. Eu não posso pensar assim: se o sofrimento é psicoemocional, chama a psicóloga. Se o sofrimento é social, chama a assistente social. Se o sofrimento é espiritual, chama o capelão. É claro que todas essas pessoas têm muito mais formação nessas áreas do que eu, mas eu, como médico e como ser humano, eu tenho que estar apto a acolher uma pessoa no seu sofrimento espiritual. Enxergá-la, então, de maneira holística, dignifica o cuidado. A vivência da espiritualidade, ela pode proporcionar otimismo, esperança, motivação. Então, eu, como médico, chego à conclusão que eu preciso incentivar o meu paciente em finitude da vida a vivenciar a sua espiritualidade. Adaptar-se à ideia da finitude. Eu acho muito, muito boa essa. Eu quero ensinar isso para vocês hoje, tá? Finitude da vida, a gente não tem que se acostumar, a gente não tem que aceitar. O que é aceitar que a sua mãe morreu? O que é aceitar que você vai morrer? A gente não tem que aceitar, não precisa aceitar. Eu gosto muito do verbo adaptar. Eu preciso, como ser humano, me adaptar à ideia de que eu sou finito, de que as pessoas que eu amo são finitas, de que esse mundo é efêmero. E isso pode me ajudar de maneira resiliente. Eu entendo que é fundamental abordar o sofrimento espiritual na finitude da vida, porque é o momento em que ele mais aflora, como a gente já conversou. E eu afirmo que o pensar teológico, ele oferece sim escuta ativa, atitude compassiva e contribui de diversas formas para o acolhimento do sofrimento espiritual, principalmente naquele que eu estou estudando aqui, que é a finitude da vida. E eu encerro essa aula de hoje dizendo para vocês uma frase minha, que é a seguinte: quando um dia você ou alguém que você ama enfrentar uma doença grave e ameaçadora da vida, independente se curável ou não, tratável ou não, reversível ou não, peça cuidados paliativos, porque onde existe sofrimento humano, sempre cabem cuidados paliativos.
Muito obrigado por essa oportunidade. Me desculpem se eu passei um pouco do horário, tá? Estou aqui aberto ao diálogo com vocês, à participação. E quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho também, você pode entrar ali na página do Instagram, jote.original. Não estou pedindo seguidores, a página é aberta, você pode simplesmente ver o conteúdo sem me seguir, não tem problema nenhum, mas é uma forma de você conhecer um pouco do meu trabalho no dia a dia. Mais uma vez, então, muito obrigado. Jote, muito obrigada pela sua apresentação. Sim, nós passamos da hora, e aí eu queria saber de ti, das pessoas que estão aqui, se a gente poderia seguir mais um pouquinho, talvez até às 11h30, se vocês quiserem, a gente pode seguir até às 11h30, porque aí tem tempo de vocês poderem trazer algum comentário, alguma pergunta para o Jote. Pode ser, Jote? Para você? Pode, estou à vontade, estou à disposição. Tá. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Pode abrir o microfone e fazer a Po- pergunta diretamente para o Jota. Posso falar, doutora? Pode. Só queria fazer aqui uma pequena colocação, mas antes disso, é, eu comentei sobre o fórum aqui do CFE, mas na realidade eu participei, foi do congresso da Amptec, onde a senhora dividiu a mesa com o doutor Marcelo, que por sinal é meu professor também lá na Este, né? E aí eu tava lá e me lembrei agora, então só corrigindo aí a minha fala do começo. Em relação aí ao Jota, eu achei assim fantástica a exposição, a distribuição do trabalho dele. É, Já tive essa experiência de ajudar alguém ali no seu leito de morte como enfermeiro e proporcionar para ela a visita do líder religioso dela, que ela tanto queria, já estava há 3 meses internada e sem visita alguma de alguém. E naquele momento eu perguntei a ela o que ela mais queria nos últimos momentos de vida. Ela gostaria de ter acesso ao líder religioso dela. Então nós proporcionamos aquele momento ali, fiz contatos com a gestão do hospital, com a direção do hospital, com todo mundo, mobilizei toda uma equipe. A gente foi atrás desse líder, conseguiu o contato e ele veio e fez o que tinha que fazer ali. E ela ficou assim extremamente agradecida por isso e enfim. E a minha última colocação aqui eu tive o cuidado de dar uma olhada aqui no repositório de teses e dissertações da PUC do Paraná e não encontrei o teu trabalho. Me interessei assim extremamente em lê-lo, em estudá-lo, em absorver todo o conhecimento que foi escrito ali. Eu queria saber se ele está disponível, está acessível para a gente ter acesso a essa leitura. E com certeza, assim, vai agregar muito na minha dissertação de mestrado também. Muito obrigado, Jota, pela tua palavra, viu? Eu que agradeço pelo teu feedback, fico muito feliz por isso. Eu defendi a minha dissertação de mestrado tem 40 dias. Ah, sim. Então, é muito recente, sabe? Por isso que ainda não está no acervo, tá? Mas brevemente vai estar ali disponível, Ah, tá bom? Mais perfeito. alguns poucos dias e já vai estar lá sim, tá? Ah, perfeito. Eu fico à Obrigado. disposição, caso queira conversar comigo em algum momento durante a tua dissertação, né? Naquilo que você está escrevendo, se eu puder ajudar, conte comigo. Aham. E aí eu posso, com certeza, assim, eu já vi tópicos ali que eu estou trabalhando na minha dissertação, vi tu falando, e aí eu posso entrar em contato contigo, então, pelo Instagram Claro, à ali. vontade, com certeza. Beleza. Tá bom, então. Muito obrigado, Tá viu? bom, imagina. Jote, na sua apresentação, percebi assim que você fala sobre esse lugar da teologia como uma ciência que pode conversar com outras ciências, né? E especialmente sobre essa questão do sofrimento na finitude da vida. Mas você fala sobre isso se declarando, né? Assumindo assim que seu local de fala é a partir de uma teologia cristã e você se posiciona então como alguém Uhum, que assume o cristianismo como uhum, algo que faz sentido para ti, uhum, e aí você apresenta
Você fala da teologia e quando você apresenta sobre como que a teologia pode dialogar, você traz com mais fundamentação, assim que a gente teve mais tempo de ouvir, a teologia cristã. Uhum. E nós vivemos num país predominantemente cristão, né? E aí, quando você traz esse seu local de fala como alguém que se assume como cristão, mas você mostra a partir da teologia cristã que existe essa abertura também para compreender, para ouvir, para participar e estar junto de pessoas que sofrem, sem impor a sua crença, sem impor a sua fé, né? Então, Exatamente. isso que você traz é bonito, é muito importante. E também vemos que, como o IBGE está mostrando, que tem aumentado, tem crescido o número de pessoas que não creem, estão assumindo que não têm uma fé ou que são agnósticas. Então, também é muito importante que a gente traga a mensagem da teologia. Quando você fala assim que a teologia fala do sagrado ou do mistério, então nós estamos adentrando assim na dimensão do invisível, né? Então, nesse invisível, para algumas pessoas, ou para um número grande, no caso do Brasil, vai fazer sentido uma teologia cristã. Para outras, essa dimensão do invisível, que a pessoa pode encontrar sentido na experiência que ela vive, na sua existencialidade, ela não vai ter assim elementos que Uhum. ela possa identificar como sendo de algo religioso ou alguma coisa assim, né? Isso. Você pode É, continuar e falar alguma coisa sobre isso? claro, claro. Assim, o teólogo, o profissional teólogo, né, dentro da área da saúde, ele sofre muito preconceito. Isso eu vejo, tá? Porque as pessoas têm a noção de que o papel de um capelão é evangelístico, né? Então as pessoas muitas vezes acham que chamar o capelão é falar de Deus, é falar da Bíblia. Isso pode acontecer com pessoas que se auto-intitulam capelães, mas que não tiveram uma formação real nisso, né? Então, realmente, daí essa visita, essa abordagem, ela realmente pode ser uma abordagem religiosa e que muitas vezes vai aumentar o sofrimento da pessoa, quando a pessoa não quer uma abordagem religiosa, né? Eu acho que o papel do capelão, né, é justamente, claro, o capelão ele tem a sua fé, ele tem o seu espiritual, ele pode ter o seu religioso, né? Mas a abordagem teológica, ela me ensina a respeitar a diversidade de pensamento. A abordagem teológica, ela me ensina que é respeitoso, né, compreender o sofrimento espiritual do outro sem julgá-lo. Esse é o capítulo final da minha dissertação. Eu quero mostrar para as pessoas que a teologia, ela é tão maravilhosa, ela é tão incrível, que ela pode abordar e acolher, não só abordar, acolher o sofrimento de qualquer pessoa que tenha ou não uma crença no sagrado, uma crença no divino, através da escuta ativa, né? Através da empatia, através de atitudes compassivas. Eu acho que isso acaba sendo, professora, até um testemunho, né? Para uma pessoa que é cristã, abordar uma pessoa que não seja cristã e que não seja nem religiosa, né? Isso é um treinamento. Isso é um treinamento, né? É claro, pessoal, que se você faz uma abordagem espiritual e a pessoa te pergunta, mas no que você acredita? Já aconteceu isso comigo. De um paciente pergunta para mim assim, mas doutor, no que você acredita? Quando existe essa abertura, aí sim eu estou apto a falar sobre mim, porque houve uma pergunta, houve uma abertura sobre isso, não é verdade?
Mas se não há essa abertura, o meu papel como médico e cristão não é falar de Cristo no sentido religioso e no sentido evangelístico, né? Mas sim acolher aquela pessoa, né, no sofrimento dela, porque o alvo não sou eu, o alvo é o outro, né? Então, isso que eu acho fantástico na teologia. Isso. São as necessidades espirituais da pessoa que está Da sofrendo, pessoa, não a claro. sua crença, né? A Isso. Josi, já saiu, Josi? Será que a Josiane já saiu? Saiu. Tem uma pergunta Hum. do Tendi ali Isso. Pode no É, chat. perguntar, tô à vontade. aham, a Josiane, eu acho que ela tinha uma pergunta, mas ela já saiu e ela gostaria então de agradecer as trocas, né? E aí tem uma pergunta dessa pessoa que está escrito ali, Tende, né? A Val quer fazer também alguma pergunta ou você quer apresentar essa pergunta, Val? Não, Pode, era só para apresentar a pergunta mesmo do pode chat, que apresentar. é onde o Tendi diz assim: se por acaso, quando deparamos com alguém que tem pensamento que vai para o inferno quando morrer e esteja na sua finitude, em breve palavra, como seria o nosso posicionamento? Uma coisa que é muito importante é assim, ó, a gente não sabe lidar bem com o sofrimento do outro. O sofrimento do outro nos incomoda, né? E a gente tem uma tendência a querer tirar o sofrimento de dentro da pessoa, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, certo? Porque a pessoa, imagine uma pessoa em finitude da vida. Ela tem motivos para sofrer. Ela tem motivos para sofrer. Estranho se ela não sofresse, né? Não tivesse nenhum tipo de sofrimento. Então, se a pessoa traz um discurso assim, ó, eu vou para o inferno, ou eu tenho medo de ir para o inferno, né? O meu posicionamento, novamente, não é querer tirar o sofrimento dela ou fazê-la pensar de forma convencê-la do contrário. Eu preciso entender, Tende, por exemplo, ela fala que ela vai para o inferno. Por que que ela pensa assim? Eu vou tentar entender da onde vem esse medo do inferno. Às vezes o inferno é só uma palavra que ela está querendo pensar, falar assim: será que eu vou ser punido por quem eu fui, pelo que eu fiz? Então eu tenho que entender o que está por trás disso, né? As pessoas perguntam para mim assim às vezes: doutor, eu vou morrer? Mas ela sabe que ela está morrendo. Então eu tento descobrir o que está por trás dessa pergunta. Então a gente se aprofunda nisso, mas qual é o teu medo? Né? Por que que você está falando sobre o inferno? A gente vai tentar vasculhar a verdadeira origem dessa pergunta, né? E daí a gente pode trabalhar com ela dentro da própria crença dela. Mas você fala em inferno por quê? Você é cristã? Então você acredita no céu e no inferno. Então você acredita se você acredita no inferno, você acredita talvez na existência do diabo. Mas se você acredita no céu, você acredita na existência de Deus. E a gente pode trabalhar com essa pessoa no sentido dela ver o Deus amoroso, o Deus perdoador, né? Eu sempre falo assim, ó, isso aqui na minha mão, vocês estão vendo aqui, ó, é um celular, certo? Claro que é um celular. Só que vocês estão vendo o celular por essa face dele. Eu quero às vezes mostrar para a pessoa que o celular também tem essa face aqui, ó, o outro lado. Eu não preciso convencê-la, né? Eu quero fazer com que ela veja diferente, porque o sofrimento faz com que a pessoa às vezes fique fixa num modo de pensar, num modo de pensar. Ela não consegue racionalizar outras coisas. Tenta mostrar para essa pessoa o outro lado do celular. Olha, eu respeito essa tua visão, mas você já tentou ver pelo outro lado da situação? Então, às vezes, isso faz com que a própria pessoa tenha insights. Realmente, Deus não é só no punitivo. Deus também pode ser visto como amor, como perdão, né? Como aquele que perdoa, aquele que é galardoador, né? Então, isso eu posso fazer, tá? Agora, eu não posso fazer com que a pessoa, se a pessoa continuar achando que ela vai para o inferno, que ela vai para o inferno, que ela vai para o inferno, a minha função não é fazê-la pensar diferente, tirar ela dessa posição, é acolhê-la dentro desse sofrimento que ela está. Por exemplo, para a gente só encerrar, essa pessoa está se sentindo no fundo do poço. A minha função, o que é empatia? A empatia não é eu tirar ela do fundo do poço. Eu desço até o fundo do poço com ela e digo para ela: você não está sozinha. A gente tem uma tendência a querer tirar a pessoa do fundo do poço. Por quê? Porque estar no fundo do poço me incomoda. Ver alguém no fundo do poço me incomoda. Então eu quero tirar, tirar, tirar.
Isso faz com que eu tenha atitudes simpáticas. E a simpatia traz distanciamento. Não. Eu vou descer com essa pessoa no fundo do poço junto com ela. Eu vou ficar, olha, estou com você aqui. Conte comigo pro que precisar. Ela pode continuar achando que vai pro inferno, mas eu estou ali junto com ela. É um direito dela pensar que ela vai pro inferno. E a minha função não é fazer com que ela pense diferente. É acolher no sofrimento de que ela pensa que vai pro inferno. Não sei se eu fui claro, mas é isso, é trabalhar com essa questão. O sofrimento me incomoda, mas o alvo não sou eu. Não sou eu que tenho que parar de sofrer. É ela, é ela. Então eu não vou tirar o sofrimento dela, eu vou estar junto com ela no sofrimento. E isso é empatia. Quando você se coloca junto da pessoa e é empático, isso possibilita um passo seguinte, que é o passo da compaixão, porque a compaixão Exatamente. ela precisa da empatia. A empatia é essa sensibilidade frente ao sofrimento da outra pessoa. A compaixão, ela dá um passo a mais que é no sentido de aliviar o sofrimento. Não, não resolver, mas aliviar. Aliviar, Pode exatamente. ser que estar junto e ter essa empatia cognitiva e emocional já seja algum passo de alívio, já seja Uhum, também o passo da compaixão, né? Porque a uhum. partir dessa compreensão e dessa ajuda a pessoa a olhar, inclusive, para outras possibilidades, isso possibilita que essa mente seja levada para outro lugar com É, menos sofrimento, é. né? Então, esse alívio a gente Uhum, pode chamar de compaixão, isso. né? Eu quero trazer uma última palavra para vocês hoje, por causa do horário, a importância da escuta ativa. Quando vocês se depararem com o sofrimento de alguém, na área da saúde, na sua profissão, na sua família, na sua casa, com seu amigo, não importa. A escuta ativa, ela é algo tão maravilhoso que você se coloca, é uma presença verdadeira. Você está presente mesmo com aquela pessoa. Você deixa o celular de lado, você para de olhar para o que está ao teu redor, você fixa naquela pessoa e você diga assim: conte comigo. E você deixa a pessoa falar. Às vezes tende, a pessoa vai contar para você essa questão do porquê do inferno, do porquê do sofrimento, e aquilo vai fazer um bem tão grande para ela, porque ela se sentiu acolhida por você na tua presença. Você às vezes não precisa dizer nada. Na escuta ativa, muitas vezes você não diz nada. Às vezes a gente fala e estraga tudo, né? Só de ficar quieto, só de você ouvir aquela pessoa, ela pôr para fora o medo do inferno, o porquê daquele pensamento, isso vai trazer para essa pessoa um alívio tão grande do sofrimento, tão grande, que às vezes você pensa assim: nossa, mas eu não fiz nada, eu só ouvi. Não, você não só ouviu, você ouviu. E isso que parece pouco é muito. Então, às vezes, a palavra não é nada. E a teologia nos ensina isso, a ter essa escutativa, é estar presente com aquela pessoa, validar o sofrimento dela e ela sente isso. Quando você faz a empatia, você, a pessoa sente isso, sem você dizer nada. Bem, posso falar, né? Eh, não sei se conseguem me ouvir claramente. Ok. Bem, eu agradeço, né, por este momento que vocês abriram espaço para este ensinamento. Eu sou Tendi Jeremias, sou angolano, dá para ver pelo sotaque. E eu digo que é uma ciência, se é ciência, se posso falar, é um estudo que fez ou está se fazendo. Na realidade, são coisas que a gente já nasce com ele e faltava mesmo essas abordagens que na qual já se referiu, que é descer junto até no fundo do poço e essa empatia. Então, discussões de gêneros ou aulas de gêneros é bem louvável que se repete várias vezes. Eu fiz uma mensagem por e-mail para saber sobre os cursos, se o Instituto oferece pós-graduação, que seria muito importante para mim. Desde já quero vos parabenizar e eu digo muito obrigado. Obrigado pela sua fala. Obrigada, Tendi. Pessoal, eu penso assim que a fala do Jote, ela trouxe elementos para a gente discutir muito tempo aqui, né?
Esse pouquinho tempo que a gente reservou é quase que só uma provocação para a gente continuar pensando. E eu espero que vocês possam estar juntos conosco num futuro para a gente discutir especialmente essa questão dos conflitos espirituais, porque nem sempre o coping espiritual religioso é positivo, nem sempre a religiosidade ela ajuda, contribui de fato para a saúde. Tem momentos sim que ela aumenta o sofrimento. O Joti trouxe alguns exemplos, eu tenho outros exemplos, vocês todos, né? E talvez na própria vida já tenha experienciado isso, quanto que a religiosidade fez vocês sofrerem mais, né? Então, essa questão dos conflitos espirituais e coping espiritual religioso é um tema assim muito importante da gente conversar num outro momento, né? Só para encerrar aqui e deixar vocês com um gostinho e quem sabe já até convidar o Jote para uma conversa futura para aprofundar essas questões, porque ele tem essa prática como Já médico aceitei, ativista, né? já aceitei. Pronto. Quando eu estava fazendo pesquisa, eu encontrei um pastor evangélico que havia tentado suicídio, né? E ele tinha um score alto no instrumento que eu estava aplicando de coping espiritual religioso. E de conflitos espirituais, ele tinha apresentado um score mais alto em dois especificamente, mas não na média geral. Esses dois conflitos eram sobre conflitos morais, eram conflitos do tipo conflitos de sentido. Interessante, né? E aí, Pargament e Desai diziam que o coping espiritual religioso, em geral, ele consegue mitigar os conflitos espirituais. E não era isso que eu estava olhando. Mas esses mesmos autores, eles mostram assim, mas depende do tipo de coping espiritual religioso que a pessoa faça e depende do conflito espiritual religioso. E aí eu percebi que no caso daquele pastor, a mesma fonte de coping, que era muito forte para ele, também era a mesma fonte do conflito espiritual e por isso ele colapsou. E nas pesquisas que eu venho fazendo nos últimos anos, especialmente sobre autocompaixão e burnout, eu vejo assim, o que eu descobri, assim que a estatística então me mostrou nessa pesquisa empírica, é que tem correlação positiva com mais saúde mental, mais autocompaixão do que necessariamente coping espiritual religioso. Então, isso é uma questão que nos acende para olhar um pouco mais profundamente essas questões de autocompaixão e religiosidade e espiritualidade e como que podemos treinar a nossa mente também, o nosso coração, alinhando mente e coração, pela via da compaixão e pela via assim de uma vida a fim de vivermos uma vida com maior florescimento, com maior alegria, com um sentido mais aprofundado, né? Onde a gente possa também nos encontros com outras pessoas oferecer compaixão, né? Então, Jote, eu agradeço muito a contribuição que você trouxe hoje foi muito bonita, nos abriu, assim, deixou várias questões aí para a gente se aprofundar no futuro. Agradeço você já ter aceito esse outro momento. E aí, nesse momento também, eu acho que seria muito legal se o Viegas pudesse estar junto também. O Luiz Viegas tem um trabalho muito lindo em psicologia sobre essas questões de espiritualidade e saúde. Eu acho que seria assim um debate muito profícuo para a gente compreender essas questões, como é que elas aparecem lá na prática do cuidado em saúde. Então, agradeço a presença de todos e todas e agradeço a tua presença de novo, Jote, e me despeço aqui de vocês desejando um excelente final de semana para nós todas, para nós todos. Muito obrigada, gente. Um Antes abraço para disso, vocês todos, para todo vamos mundo. fazer uma fotinha? Vamos! Isso, obrigada, Val.
Vocês podem abrir a câmera? Quem puder abrir, por favor? Sim, que boa lembrança, Val. A gente deixar um registro, né? Uhum. Esperando alguém mais que queira abrir a sua câmera aí, para a gente fazer uma fotinha bacana, deixar registrado. Vamos lá? Vamos. Sorrisão, 1, 2, 3. Aí, valeu, obrigada, pessoal. Muito Obrigada. obrigado, contem comigo, tá? Quiserem me procurar ali para conversar na rede social, estou à disposição, eu sempre respondo, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Muito obrigado, um abraço a todos, viu? Tchau, tchau, gente. Tchau. Professora, você Oi, está no Canadá nesse momento? tô. Deixa eu só Ah, desligar aqui a gravação. Só um minutinho. Cadê aqui? Stop record.